Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindas, bem-vindos, que Deus os abençoe grandemente. Nas quartas-feiras nós temos pregado uma série de mensagens, já é a terceira quarta-feira hoje, que nós temos meditado a respeito do tema Sobrevivendo no Mundo de Mudanças Velozes. E o texto que tem pautado essa nossa reflexão é o livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel é um livro extremamente interessante para nós pensarmos a respeito desse tema, porque Daniel é um livro que nos mostra a narrativa de um homem e seus amigos, que sobreviveram a um mundo de várias mudanças, contínuas mudanças. Então a história nos mostra que Daniel viveu em pelo menos 3 impérios diferentes e, além disso, ele viveu pelo menos no governo de cerca de 8 reis diferentes. Não só viveu, não apenas sobreviveu, mas foi relevante, foi importante, teve uma participação efetiva e influente em todos esses governos e em todos esses impérios. Então, olhando para a vida de Daniel, que é uma trajetória impressionante, a pergunta que nós fazemos então, qual é o segredo de Daniel? Quais são as pistas que Daniel e a sua história nos deixam para que, assim como ele, nós também possamos sobreviver a um tempo de tantas mudanças que é o tempo que nós vivemos. Afinal, nós temos vivido numa era da informação onde as mudanças são completamente aceleradas, muito velozes. Então, como nós fazemos para vivermos, sobrevivermos, não apenas sobrevivermos, mas sermos relevantes, termos uma participação efetiva num tempo como esse que nós estamos vivendo. Então, é isso que vai pautar a nossa reflexão, é isso que tem pautado essa série de mensagens. E hoje, especificamente, eu quero meditar com os irmãos, então, no capítulo 3 do livro do profeta Daniel. E nós vamos, então, olhar para esse capítulo e tentar perceber, observar quais pistas que esse capítulo nos deixa para nós, então, sobrevivermos no mundo de mudanças tão velozes. Vamos então ler a narrativa do capítulo 3 juntos. Daniel, capítulo 3, a partir do verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura e a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Em seguida, enviou mensageiros a todos os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias para que viessem à dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas as autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então o arauto gritou: povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa e do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Portanto, ao som dos instrumentos musicais, todos, não importando sua raça, nação ou língua, se prostraram no chão e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Alguns dos astrólogos, porém, foram ao rei e denunciaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem imagem de ouro quando ouvissem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e dos outros instrumentos musicais. De acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção ao rei.
recusam-se a servir a seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxessem Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e a adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se, contudo, vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então, que Deus será capaz de livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam: Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas, ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abidnego que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestidos com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abidnego, amarrados, caíram nas chamas intensas. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse a seus conselheiros: Não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar. E o 4º homem se parece com um filho de deuses. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, oficiais, os governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado. Nenhum fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado, e suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinha cheiro de fumaça. Então Nabucodonosor disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele enviou seu anjo para livrar os seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse seu próprio Deus. Portanto, faço este decreto: se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Mesaque, o Deus de Sadraque e o Deus de Abidnego, ela será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Então, esse é o texto da nossa narrativa. Recentemente eu estava ouvindo uma palestra da CEO do LinkedIn, que é a Michelle Snyder, e ela estava falando a respeito das mudanças que têm ocorrido. Então ela elencou as 10 habilidades que serão necessárias para o profissional do futuro. Essas 10 habilidades ela tirou, na verdade, do World Economic Forum, que eles listaram essas habilidades. A primeira habilidade que eles entendem que vai ser imprescindível para os profissionais do futuro é a resolução de problemas complexos. A segunda habilidade, pensamento crítico. A terceira, criatividade. A quarta, liderança.
e gestão de pessoas, a quinta habilidade, trabalho em equipe, a sexta habilidade, inteligência emocional, a sétima, julgamento e tomada de decisões, a oitava, orientação a serviços, a nona, a negociação, capacidade de negociação, e a décima, flexibilidade cognitiva. Eles dizem então que essas são as 10 habilidades fundamentais, muito importantes para os profissionais do futuro. Quando eu era pequeno, estava em Angola e meu pai estava para viajar para o Brasil. Uma das coisas que meu pai me ensinou, eu estudava numa escola que era longe da minha casa e eu então ia de carro geralmente, mas o meu pai então me ensinou, eu tinha aproximadamente por volta de 10 anos, 10, né? Um pouquinho antes disso até, ele me ensinou a ir para a escola de ônibus, né? E era para mim, naquele contexto, muito assustador, porque estava acostumado a ir para a escola de carro e a primeira vez que eu fui andar de ônibus foi muito tenso. Foi muito complicado porque o ônibus naquele horário era extremamente lotado de gente, adultos grandes e eu ali pequenininho no meio daqueles adultos. Eu não sabia se eu ia descer no lugar certo, se eu não ia perder o ponto, se eu ia saber. Enfim, eu tive que encarar isso e a lição que meu pai estava me ensinando naquele momento era a respeito de coragem. Ele disse: filho, você vai precisar de coragem para ir sozinho para a escola e voltar. Você vai precisar aprender a se virar. E eu acredito que no topo dessa lista de habilidades aqui elencadas, a maior habilidade que talvez nós precisemos, ou uma das principais, né, que nós precisamos para sobrevivermos a esse tempo de tantas mudanças, é coragem. É coragem. E coragem é algo extremamente fundamental e importante. E esse texto que nós acabamos de ler é um texto que fala a respeito de coragem. Então eu quero meditar com você a respeito desse tema, coragem. Vamos então pensar sobre coragem. Coragem era uma das grandes virtudes que marcou toda a história do mundo. Quando você olha para os filósofos antigos da Grécia, pré-socráticos até pós-socráticos, uma das grandes virtudes elevadas era a coragem. Quando você olha, por exemplo, na Grécia Antiga, especificamente em Esparta, quando a criança crescia um pouco mais, ela era levada até a floresta e deixada lá para que ela pudesse sobreviver à floresta sozinha, aos perigos, aos animais selvagens. Esse era o rito de passagem, ensinando ela a desenvolver coragem. Mas nos nossos dias, em nossos tempos, a coragem acabou ficando soterrada nos escombros da ansiedade, nos escombros do medo que as nossas sociedades atuais, ocidentais, vivem. Então, coragem é uma virtude que nós precisamos recuperar e precisamos refletir a respeito. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, na história que nós acabamos de ler, se você perceber e olhar para o capítulo 2, o último verso do capítulo 2 mostra algo muito interessante. E o que o final do capítulo 2 mostra, verso 49, lá diz que, a pedido de Daniel, nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego para cuidarem de todos os negócios da província da Babilônia, enquanto Daniel permaneceu na corte do rei. Sadraque, Mesaque e Abidnego, amigos de Daniel, estavam desfrutando de um tempo de privilégio, um tempo de boa colocação no império de Nabucodonosor. Mas então o capítulo 3 começa mostrando uma mudança drástica nesse quadro. Enquanto eles
eles desfrutavam de um ir e vir tranquilo, podendo adorar a Deus, ao Deus que eles criam, Deus de Israel, podendo viver de acordo com os padrões e costumes da sua terra, sem serem pressionados, sem serem oprimidos por isso. Agora no capítulo 3 o cenário muda. Agora no capítulo 3 nós temos a história, o rei Nabucodonosor construindo uma estátua e obrigando todos, absolutamente todos, sem exceções, a se prostrarem diante dessa estátua. Então o cenário mudou bruscamente, radicalmente, de maneira profunda, de maneira marcante. O cenário mudou não porque eles quiseram que mudasse, não porque eles provocaram uma mudança. Não, o cenário simplesmente mudou sem avisar, sem pedir licença, sem dar aviso prévio. Não, o cenário simplesmente mudou e agora eles tinham uma nova situação diante deles e eles precisavam lidar com aquela mudança. Então, a primeira ideia, a primeira pista que eu entendo importante, fundamental para nós sobrevivermos a um mundo de mudanças velozes é coragem para ser diferente. Sim, coragem para ser diferente. O capítulo 3, verso 1 ao 12, vai nos mostrar que a ordem de Nabucodonosor, o rei, o grande imperador, é para que absolutamente todas as pessoas se prostrassem ao som da cítara, ao som da harpa, ao som da música. Todas as pessoas do império, sem exceção, tinham que se prostrar diante da estátua, tinham que adorar a estátua, prestar culto a essa estátua. Mas então nós temos no texto que todos fazem isso, sem exceção, todos se dobram, todos se prostram, todos derramam ali, entregam a sua rendição diante da estátua, mas nós temos 3 jovens que se recusam a fazer isso. Nós temos 3 pessoas que são discrepantes, 3 pessoas que são 3 notas dissonantes no meio desse grupo de pessoas. 3 que ousam permanecer em pé, quebrando a ordem do rei. E então, alguns astrólogos vão até Nabucodonosor denunciá-los. Dizem, rei, você ordenou que todos se dobrassem, mas tem 3 aí, 3 que se acham melhor do que os outros, que não se dobraram, acham que podem quebrar as suas ordens. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego são trazidos diante de Nabucodonosor, para serem questionados da sua atitude diferente. Coragem para ser diferente. Enquanto todos estavam adorando, enquanto todos estavam ali prostrados, enquanto todos estavam ali entregues, fazendo a mesma coisa do que lhes havia sido ordenado, nós temos 3 jovens que são diferentes. 3 jovens que tomam uma atitude para ser diferente. E essa diferença deles é que chama a atenção. Essa diferença que resulta da coragem é que chama a atenção. Enquanto todas as pessoas da sua geração, da sua sociedade, estavam se rendendo à idolatria, estavam se rendendo, se curvando e prestando um culto de adoração, se rendendo aos ídolos do império, aos ídolos da sociedade, aos ídolos impostos na sociedade, nós temos 3 jovens que são diferentes, que não se rendem à idolatria do seu tempo. E aqui eu queria chamar a sua atenção para algo muito importante, meus irmãos e minhas irmãs. Nós temos vivido numa sociedade, nós vivemos numa sociedade marcada pela idolatria. De todos os lados nós temos vários tipos de idolatria. Consumismo, materialismo, nós temos inúmeras práticas, inúmeros tipos de ídolos que nós poderíamos mencionar em nossa sociedade. Dinheiro, poder, status, sexo, enfim, são vários que nós poderíamos mencionar. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para uma idolatria sutil,
mas que tem sido um motivo de prestarmos atenção em nossos dias. Eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Por favor, atente bem para isso. Sabe, nós temos Daniel, aliás, é um livro profético. Daniel é um profeta. E uma das funções dos profetas era exortar o povo a respeito da vontade de Deus, a respeito do padrão de Deus. E aqui cabe uma exortação para nós como filhos de Deus. Nós temos vivido numa época, a sociedade que nós vivemos, ela idolatra e se curva a vários ídolos. A economia é um ídolo em nossos dias. Todos prestam culto à economia, todos adoram a economia, todos vivem preocupados com ela no sentido de que é como se ela fosse a grande deusa do qual tudo depende. A economia tomou esse lugar, esse status de Deus, o qual todo mundo acha que a vida depende dessa economia. A nossa geração está vivendo assim, as pessoas estão adorando assim, mas outro elemento que eu poderia chamar a sua atenção que tem se tornado um ídolo em nossos dias, políticos. Políticos, sim, políticos. Políticos têm se tornado ídolos em nossos dias. E não pense você que ídolo é algo que você coloca ali na sua casa a foto, você acende uma vela e você dobra os seus joelhos e você reza diante desse ídolo. Não! Ídolos são todos aqueles que tomam um status de que estão acima do bem e do mal em nossa vida. Em nossas vidas. Ídolos são aqueles que tomam um status de que não são passíveis de crítica. Quer saber quando algo se tornou um ídolo em minha vida? Quando ele não pode ser tocado, quando ninguém pode falar mal daquilo, quando ninguém pode criticar aquilo, quando ninguém pode discordar daquilo, quando ninguém pode apresentar uma opinião diferente em relação àquilo, que eu fico bravo, que eu fico irado, que eu perco a linha, isso se tornou um ídolo na minha vida. Pois é. E em nossos dias, eu tenho visto nas redes sociais um verdadeiro coliseu, as pessoas se degladiando por causa dos ídolos. Nós não montamos altares de pedras e sacrificamos animais, como em algumas regiões e em algumas religiões, mas sabe como que nós temos manifestado a nossa idolatria? Muitos têm manifestado a sua idolatria. Muitos relacionamentos estão sendo sacrificados em nome da paixão por políticos. Amizades sendo sacrificadas, relacionamentos sendo rompidos, pessoas sendo excluídas da vida uma das outras por causa de diferenças de opiniões políticas. Porque um defende fulano, o outro defende ciclano, porque o outro não concordou com a opinião em relação a fulano de tal, porque o outro achou que o fulano de tal foi injustiçado, porque o outro acha que fulano está certo, porque o outro acha que não, fulano é que foi traíra. Relacionamentos estão sendo sacrificados, estão sendo mortos no altar do culto. Culto à política, culto a políticos, culto a homens. A homens. Isso é um tipo de idolatria. E nós somos então, meus irmãos e minhas irmãs, nesse tempo de mudanças, nós como povo de Deus somos chamados a sermos diferentes. Enquanto todos estão se curvando e prestando culto idólatra a pessoas, nós somos chamados a ter uma postura diferente como povo de Deus. Nosso compromisso é outro, nosso culto é para outro. Nós não estamos aqui para sacrificarmos relacionamentos com pessoas, a sacrificarmos amizades, a sacrificarmos oportunidade de evangelizarmos pessoas em nome de políticos, em nome de personalidades, em nome de homens. Esse é um alerta para nós como povo de Deus.
O livro de Daniel, a história de Daniel, a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego é um alerta, é um chamado para nós, como povo de Deus, termos coragem para ser diferente nesse tempo de mudança. Coragem para ser diferente nesse tempo de mudança. Diferente dos nossos amigos, diferente dos nossos vizinhos, xingando tudo quanto é nome, tudo quanto é tipo de coisa, revoltados. Nós somos chamados para sermos diferentes, meus irmãos. Essa é a primeira pista, esse é o primeiro sinal, é a primeira marca. Coragem para ser diferente. Não deixe que a sua vida dependa da economia. Não deixe que a sua vida se curve ao culto, a personalidades, a políticos. Não deixe. Ao único que merece a nossa lealdade, o único a quem nós devemos adorar e prestar o nosso culto, é o Deus a quem nós servimos. O Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele é digno da nossa adoração. Todos os outros são apenas ídolos que merecem respeito, merecem sim, são passíveis de críticas, falham, são figuras públicas, merecem análise sim, merecem apoio sim, merecem intercessão sim, merecem nossas opiniões a respeito de situações sim, mas não podem tomar o lugar, não podem adquirir status de pessoas infalíveis e serem defendidos até a morte. Não podem tomar lugar de ídolos em nossas vidas. Esse é o primeiro elemento, coragem para ser diferente. No mundo de tantas mudanças, então, o que não muda, o que não deve mudar e o que nós precisamos é a segunda ideia, a segunda pista que o texto nos deixa, é coragem para ser perseverante. O verso 13 até o verso 23, os amigos são trazidos diante de Nabucodonosor e então a estratégia de Nabucodonosor é ameaçá-los, é medo, gerar medo, explorar o medo. Ele diz para eles, se vocês não obedecerem, se vocês não fizerem o que eu estou mandando, se vocês não se dobrarem, eu vou lançar vocês na fornalha ardente. Medo. E nós vivemos em dias que a nossa sociedade está tomada de medo. As propagandas exploram o medo para que as pessoas sejam manipuladas, as pessoas sejam aprisionadas, as pessoas sejam escravizadas. A estratégia é o medo. Recentemente ouvi falar de uma propaganda, se eu não me engano, em Teresina, se não me falha a memória, em Teresina, a prefeitura de Teresina soltou uma propaganda na televisão e a imagem da propaganda aparecia um caixão e um sofá. E então a propaganda dizia, o que você prefere? Um caixão ou um sofá? Tentando argumentar a respeito da ideia de ficar em casa nesses dias por causa da epidemia. Medo. Medo é a estratégia usada muitas vezes para manipular as pessoas, para escravizar as pessoas, para deixar as pessoas vulneráveis, para obrigar as pessoas a fazer algo. E aqui eu não estou entrando no mérito da questão de ficar em casa ou não é isso. O ponto é que já tem sido dito, aqueles que podem devem permanecer em suas casas, principalmente aqueles que estão em zona de risco. Isso não é a questão aqui. O ponto aqui que eu estou levantando é a estratégia do medo usada muitas vezes na sociedade que nós vivemos, para que por meio dela possa se manipular as pessoas, aprisionar as pessoas. Não sei se você sabia, mas atente para isso. Uma das estratégias dos regimes totalitaristas, dos regimes de ditadores, é o medo. Explorar o medo das pessoas, dominar as pessoas por meio do medo. E alguém já disse, um autor já disse que
coragem não é não ter medo, mas coragem é a capacidade de dominar o medo, Perseverança é essa capacidade de permanecer firme nos princípios, na verdade, nas convicções que nós cremos, apesar de todas as ameaças que nos cercam. Então, nós somos chamados a sermos perseverantes. Sadraque, Mesaque e seus amigos, os amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles dizem para o rei, primeiro eles dizem, Deus irá nos livrar das tuas mãos, ó rei, mas ainda que ele não nos livre, fique sabendo que nós não nos prostraremos. Isso é coragem perseverante. Por que isso é coragem perseverante? É fácil nós perseverarmos e sermos corajosos quando nós sabemos o resultado das coisas. É fácil nós sermos corajosos e termos confiança e perseverarmos quando nós temos certeza que no final vai dar certo. Quando nós temos plena certeza que no final vai acontecer como nós gostaríamos. Mas ser perseverante sem saber exatamente qual vai ser o resultado, isso demanda coragem. Dizer para o rei que não se prostrarão, desafiarem a ordem do rei, sabendo que correm o risco de serem lançados na fornalha, e saber que Deus pode livrá-los da fornalha, ou não, saber que Deus pode livrá-los, mas também a possibilidade que Deus não os livre e eles de fato morram lá, e ainda assim permanecerem firmes. Isso é perseverança, isso é coragem. E diante de um mundo de tantas mudanças e um mundo que nos gera medo, nos apavora, cria pânico, cria histeria, nós somos chamados, meus irmãos e minhas irmãs, a termos uma coragem perseverante. A coragem perseverante, mesmo não sabendo dos resultados, mesmo não sabendo o que virá depois. O que nós somos chamados a fazer é crer que o Deus não necessariamente nos livra de todas as nossas fornalhas, mas Ele está conosco nas fornalhas. A sua presença está conosco. Deus está conosco, Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus nos sustenta, e então nós podemos perseverar, podemos nos manter firmes. E aí agora já entro na terceira pista, na terceira ideia, que é, diante de um mundo de tantas mudanças, o que não muda, o que não deve mudar, o que é necessário e importante para sobreviver é coragem para ser operante. Coragem para ser operante. Os versos 24 até o 30 em diante vai nos dizer então que Nabucodonosor olha espantado para a fornalha e vê que os jovens estão lá andando pela fornalha, e então as cordas com as quais eles tinham sido amarrados se soltaram e eles estão lá andando dentro da fornalha com um quarto homem que foi um anjo de Deus que foi enviado para livrá-los. Existem muitas ideias, muitas coisas que nós poderíamos explorar aqui, mas por causa do nosso tempo eu quero explorar apenas uma ou duas coisas aqui para nossa aplicação. O final do texto termina dizendo que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram promovidos no reino. Nabucodonosor louva ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e então no final eles são promovidos. A primeira ideia é que é por meio
das fornalhas, por meio das tribulações, por meio das lutas, por meio das dificuldades e da perseverança do povo de Deus nas dificuldades, é que nós então exaltamos e glorificamos a Deus. É que nós fazemos o nome de Deus ser adorado, exaltado e glorificado por meio da perseverança nas tribulações, por meio da firmeza nas tribulações. O nome de Deus é exaltado diante daqueles que nos cercam. Então, a segunda ideia é que Sadraque, Mesaque e Abidnego, não há qualquer registro textual de que eles, então, diante das acusações daqueles X9s, né? Aquelas pessoas que os deduraram, eles então não se voltaram contra eles, não passaram a se defender, não passaram a querer brigar com essas pessoas, mas simplesmente aceitaram a situação que estava diante deles e mantiveram um caráter firme e receberam a situação com perseverança e se mantiveram em suas posições, e então por causa disso eles foram promovidos. Qual é a ideia aqui? O que eu quero compartilhar, explorar com você? Se não tivessem sido dedurados, eles não teriam a oportunidade de comparecer diante do rei, não teriam sido ameaçados pelo rei. Se não tivessem sido ameaçados pelo rei e eles tivessem se mantido perseverantes, eles não teriam sido lançados na fornalha ardente. Se eles não tivessem sido lançados na fornalha ardente, Deus não os teria livrado na fornalha ardente. Se Deus não os tivesse livrado no meio da fornalha, eles então não teriam glorificado a Deus com bom testemunho e não teriam sido promovidos. Estar no meio da fornalha, estar em situações difíceis, não nos isenta e não é justificativa para nós então nos entregarmos, para nós então cruzarmos os braços, para nós então permanecermos numa situação de passividade. É uma oportunidade, nós colocamos a nossa fé em operação mesmo em meio a essas situações. E por meio dos bons testemunhos que nós manifestamos nas situações difíceis, Deus então nos coloca em situações onde nós possamos ser agentes de influência. Eles foram promovidos não para se beneficiarem, não para terem privilégios meramente, eles foram beneficiados para que por meio deles, eles pudessem servir a sociedade. Por meio deles, do caráter deles, da sabedoria deles, eles pudessem ser instrumentos para servir a sociedade, não para servirem a si mesmos. Então, o ponto é que eu quero chamar a sua atenção. Sadraque, Mesaque e Abidnego não vão até lá se vingar desses homens que os traíram, que falaram mal deles, que os deduraram. Não, eles pelo contrário, eles entendem que a providência, toda essa providência foi a própria mão de Deus que os conduziu, mas então eles usam disso como uma oportunidade para servir, eles usam disso como uma oportunidade para serem instrumentos de Deus, para abençoarem a sua geração, para abençoarem o império, para abençoarem o reino. A coragem para ser operante, mesmo em meio a essa situação. Que Deus te abençoe muito, que Deus nos ajude em meio a essa situação, esse mundo de tantas mudanças, a nós guardarmos nossa vida em coragem. Coragem para ser diferente, coragem para ser perseverante, coragem para ser operante, mesmo em meio a essas situações. E o nosso Senhor Jesus é aquele que enfrentou a maior fornalha de todas, que foi a cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser guardados da eterna fornalha que aqueles que não creem em Jesus enfrentarão no último dia, que é o inferno. Então, se Jesus nos guardou, nos livrou e nos salvou dessa última fornalha, nós podemos então perseverar em meio às fornalhas pequenas e menores que nós enfrentamos na nossa vida. Que Deus nos dê graça, que em meio a esse mundo de tantas mudanças, nós possamos ter coragem para permanecermos. Que Deus nos abençoe e te abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, nós
Pedimos a Tua graça para que o Senhor nos ajude, Senhor, a permanecermos e enchermos nosso coração de coragem, não como uma coragem que vem de nós mesmos, da nossa capacidade, da nossa habilidade, mas uma coragem que vem de uma confiança no Deus que livra, no Deus que salva, no Deus que guarda, no Deus que fortalece, ó Pai. Tu és a nossa confiança, Tu és o nosso livramento, Tu és a nossa força, Tu és soberano e as nossas vidas estão em Tuas mãos, ó Pai. Nós te adoramos, nós te bendizemos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.